Oi, minha gente, peço licença para entrar na tua casa mais uma semana, trazendo positividade para o final do seu dia. Nessa segunda-feira pode ficar confortável, porque Notícias do Bem vai chegando mais uma vez. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto. Você sabia que o transplante renal é um dos mais realizados em todo o país? Esse tipo de cirurgia representa cerca de 70% dos transplantes. E na maior parte das vezes, a esperança vem da própria família. Com um tamanho aproximado de 12 centímetros e pesando cerca de 150 gramas cada, os rins são considerados órgãos nobres, pois desenvolvem papéis imprescindíveis à vida. Eles são responsáveis por eliminar toxinas, controlar a pressão sanguínea, regular a formação do sangue e dos ossos e equilibrar o balanço químico e de líquidos do organismo. Atualmente, estima-se que cerca de 10 milhões de brasileiros convivam com a doença renal crônica. A doença renal ela é uma doença silenciosa. A principal causa hoje de doença renal no país e no mundo é diabetes, o diabetes que uma boa parte da população tem, e a hipertensão arterial, a pressão alta. Quando a gente junta essas duas doenças e elas andam mais ou menos par e passo juntas, a gente acaba tendo aí 80% das pessoas que fazem hemodiálise hoje com essas duas doenças. Quando não tratado corretamente, a doença renal crônica pode evoluir para casos mais graves, como insuficiência renal, onde é necessário a realização de diálise e, consequentemente, transplante de órgãos. No Brasil, os rins são os órgãos mais transplantados. Em 2021, foram 4.831 procedimentos. No ano passado, 5.368 transplantes de rim foram realizados. Há um ano e meio, seu Jaime, de 62 anos, realiza diálise 3 vezes por semana no Hospital Policlínica de Pato Branco. Eu descobri há 5 anos atrás, mais ou menos, que eu fui fazer um exame de rotina. Se eu tivesse me cuidado, já que estava comentando, tivesse me cuidado na alimentação, que o doutor pedia, tudo, quem sabe eu podia ter adiado mais uns anos. Mas a gente acha que nunca vai acontecer, né? A máquina de diálise funciona como se fosse o rim deles. O rim deles não filtra, a máquina de diálise vem aqui e funciona como se fosse o rim. E hoje o seu Jaime tem vivido dias de esperança na sua vida. Isso devido aos gestos de sua irmã Edith, que escolheu ser sua doadora e foi aprovada depois de exames criteriosos para o procedimento. Aí, quando eu soube que ele precisava de um transplante, eu já me prontifiquei, eu estou pronta. O Dr. Jorge, que acompanha os irmãos em todos os procedimentos aqui na unidade de terapia renal, ressalta que não é uma cirurgia sem riscos para o doador, mas que quem toma essa decisão está consciente e esclarecido de todo o processo. Tem pessoas que nascem com um rim só e vivem, sim, mas é um procedimento de risco viver com um órgão só. Cabe a gente orientar. As pessoas nunca tiveram do outro lado, o lado de precisar. Tá? Eu não vou doar sangue porque eu acho que eu não preciso. Não. A gente nunca se colocou do outro lado. A gente muda quando a gente passa para o outro lado, o lado de necessitar. O que ela está fazendo para mim é coisa de outro mundo, né? O Centro Cultural Teatro Guaíra completa 140 anos em 2024. Essa instituição é uma das mais importantes do Paraná e de todo o país.
Na Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba, está o Centro Cultural Teatro Guaíra, o maior teatro do estado do Paraná, que tem capacidade para 2.757 pessoas em um espaço de vários auditórios, com mais de 16 mil metros quadrados. O prédio foi inaugurado em 19 de dezembro de 1954, abrigando o Auditório Salvador de Ferrante, conhecido como Guairinha. O grande auditório, conhecido como Guairão, foi inaugurado anos depois, em 12 de dezembro de 1974, com o nome de Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto, em homenagem ao ex-governador do Paraná. Mas a história deste símbolo da cultura do Paraná começa bem antes disso. A história do Teatro Guaíra teve início no século XIX, mas a iniciativa só se concretiza cerca de 2 décadas depois, com a construção do Teatro São Teodoro. A pedra fundamental para a construção foi lançada em 25 de março de 1874, na Rua Cândido Lopes, onde hoje é a Biblioteca Pública do Estado do Paraná. O teatro foi inaugurado mais de 10 anos depois, em 28 de setembro de 1884. Mas ele não funcionou apenas como teatro. Em 1894, por conta da Revolução Federalista, ele foi usado também como prisão. E após a Revolução, ficou fechado. Em 1900, ele foi reformado e reaberto, então com o nome de Teatro Guaíra. Mas o prédio foi demolido em 1937 por conta de problemas estruturais. Em 1948, o governo do estado promoveu então um concurso para escolher um projeto para o novo prédio do teatro. A obra de todo o complexo foi feita em etapas e o término foi em 12 de dezembro de 1974. Com elementos que remetem à arte desde a tragédia grega até o teatro moderno, a obra ficou conhecida como o Teatro no Mundo e também faz referências aos mais variados estilos e autores. Na fachada se destaca o painel do artista paranaense Poti Lazarotto. A obra reúne elementos que caracterizam o surgimento das artes cênicas. Datado de 1969, o trabalho foi encomendado por Bento Munhoz da Rocha, governador do Paraná, entre 1951 e 1955. O Guaíra é um dos maiores e mais importantes teatros da América Latina e é de todos nós paranaenses. Eu te convido agora a refletir um pouquinho sobre a vida nos nossos minutos que antecedem o final do Notícias do Bem. É a nossa mensagem de encerramento que vai chegando. Ela é um dom, no sentido de ser um presente. É algo que me foi dado, não foi dado só a mim, mas foi dado a mim. Não tenho clareza de quem me deu, nem por que me deu, mas eu sei que eu preciso cuidar para isso que eu ganhei, né, o meu talento, o meu dom. A vida é um mistério magnífico, estupendo, que a gente não tem clareza, né, de por que nós dele participamos desse mistério, mas dele participamos. E, portanto, se eu olho só do ponto de vista químico, biológico, físico, nós vamos ter uma compreensão do que a vida é, que é muito mais banal, né? Eu não gostaria que a gente entendesse a vida apenas como um conjunto de relações físico-químico-elétricas, né, que se dão a partir de um princípio que a gente, no campo da ciência, né, chamaria, né, basicamente de uma mecânica, né, que movimenta as coisas e faz com que a vida não perca, né, a sua capacidade, porque ela vai se reincorporando. Né? E entendo aí mistério não como uma coisa mágica, mas algo que a gente não tem uma compreensão tão nítida, mas com o qual a gente tem uma gratidão, né, muito forte. Eu sou grato por existir, imagino que todas as pessoas o sejam, e essa marca, né, em relação à vida, ela não indica, né, uma exclusividade. Há várias vezes em que a filosofia foi lidar, né, do que seria a vida em si. A ciência, nos 500 anos mais recentes, foi circunscrevendo, né, a noção de vida a uma reação químico-físico-elétrica, mas não se contentando em trabalhar, né, só nessa percepção. O que eu imagino, e gosto até da ideia, é que a vida ela não é exclusiva.
E ela só não é minha. Ela, por ser partilhada, né, no fato de nós termos uma vida que é partilhada, isso aumenta, né, imensamente aquilo que a vida é. Não há uma resposta, né, que nos deixe por completo dentro disso. Né? Se a gente abrisse agora, as pessoas teriam concepções diversas. Mas isso que a vida é aquilo que a gente também pode fazer com que ela seja de um modo melhor ou que ela possa piorar. Nós somos um ser vivo, hoje ameaçados por um vírus que a ciência atual não considera um ser vivo, né? Do ponto de vista científico, o vírus não é um ser vivo. Ainda assim, talvez o vírus, não sabendo disso, ou sabendo, tenha ficado indignado, né? E nesse sentido resolveu, né, dar algum tipo de reação. Em princípio, né, a noção de vida, ela engloba algo que a gente não tem nem noção do alfa e nem do ômega ainda, né? Não temos muita nitidez. Agora, assim, missão cumprida, eu volto amanhã no mesmo horário e conto com você aí do outro lado. Por hora, eu desejo uma maravilhosa noite, uma boa semana e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto.